Boa noite. O meu nome é Victor Hugo Carvalho Bittencourt e o meu orientador é o professor Dr. Diego Madureira de Oliveira. E o tema do nosso projeto é o estudo de mutações relacionadas ao gene HTT em pacientes com câncer no Distrito Federal. O câncer de mama representou 29,7% de todos os cânceres que acometeram mulheres no Brasil em 2020, segundo o Instituto Nacional de Câncer. O diagnóstico precoce é essencial para salvar vidas, e para isso se utiliza uma miríade de exames, como a mamografia, que pode ter contraste, como na imagem abaixo, a ressonância magnética e a detecção de marcadores oncológicos. Em cada cromossomo humano, existem em suas extremidades regiões repetitivas de DNA, os telômeros. Conforme a imagem abaixo exemplifica, a cada divisão celular, os telômeros são desgastados, até que as nossas células se tornam incapazes de dividir, processo conhecido como senescência celular. Entretanto, existe também uma enzima capaz de regenerar estes telômeros desgastados, a telomerase. Essa enzima permite que o processo de imortalização celular ocorra, ou seja, que as células possam se dividir indefinidamente. As nossas células saudáveis quase nunca produzem esta enzima, pelo contrário, ela é essencial no processo de carcinogênese. A maioria das células cancerosas conhecidas possuem altas concentrações de telomerase. Portanto, a telomerase e o gene que a codifica se tornaram um grande foco nas pesquisas sobre câncer nos últimos anos. Nosso projeto estuda a correlação entre variantes gênicas de polimorfismos presentes no gene da telomerase e as características clínicas de pacientes que tiveram câncer de mama no passado, objetivando encontrarmos marcadores com utilidade clínica. Utilizamos um biorepositório, ou seja, um banco de dados biológico, que continha o DNA e as características clínicas dos pacientes citados há pouco. Sequenciamos seus DNAs e comparamos com os polimorfismos já descritos na literatura, que vocês podem ver no quadro 1 através desses quadros vermelhos. Essa figura também mostra a sequência gênica que estamos estudando. No quadro 2, vocês podem ver um eletroferograma de um dos pacientes, que é a representação gráfica da sequência gênica que foi detectada durante o sequenciamento. E também podem ver que se trata de uma fita complementar do DNA que aparece no primeiro quadro, pois onde aqui aparecem as seguintes bases nitrogenadas, G, 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 C, C, A, aqui aparece na forma inversa, G, 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 C, C, A. Nessa figura, vocês podem ver a sequência gênica de vários pacientes combinados, inclusive marcada em azul o que apresentei a vocês agora há pouco. Todas as bases nitrogenadas de cada um dos pacientes estão alinhadas na horizontal, para podermos compará-las entre si e encontrar as variações gênicas que estamos procurando. Por exemplo, nessa coluna, em que há vários Cs, Ys e um T, trata-se de um polimorfismo, em que existem provavelmente 3 variações gênicas diferentes, necessitando irmos no eletroferograma específico de cada paciente para checarmos. Após verificarmos todos os eletroferogramas de todos os pacientes em busca das variações gênicas de cada um dos polimorfismos estudados, obtemos as seguintes frequências gênicas e associamos estatisticamente essas frequências com as características clínicas dos pacientes, como a idade em que a doença se desenvolveu, a agressividade do câncer, se respondiam ou não a hormônios, entre outras características. Encontramos uma associação positiva no polimorfismo RS100-78991 entre a presença de variantes gênicas que continham alelo C e uma maior chance de apresentar expressão de receptores de progesterona, ao se ter câncer de mama. Essa descoberta mostra um importante marcador para ser usado no futuro do tratamento dessa doença. Um número maior de amostras demonstrará o quão forte é essa associação e o descobrimento de novas variantes com valor clínico. Muito obrigado!